Pronto, crianças, depois daquela pausa, a breve pausa que nós tivemos, a gente vai para geografia, tá certo? Que no horário de hoje a gente tem português e tem geografia. Aí vocês depois, tá certo, da aula de geografia, que vocês podiam ter parado, tá certo, feito o lanchinho, ter bebido água, tá? Você vai aí pegar o livro de novo e vai lá para a página do livro 300, tá certo? Então, vocês peguem lá o livro de vocês e dê uma pausinha e bota lá na página 300, tá? Na página 300, o assunto que a gente vai ver é a escola, tá? Então, vê só, a escola, vamos dizer que ela seja considerada, tá certo? A segunda comunidade, né? A segunda comunidade na qual a gente faz parte. Por quê? Porque a primeira, tá certo, é a família. A gente já tinha comentado nisso. Então, assim que a gente nasce, o primeiro contato que a gente vai ter é com pessoa da nossa família. Então, a gente fica nesse contato familiar até completar mais ou menos, depende dos responsáveis que mandam para o colégio com 2 anos, 2 anos e meio, tá? Mas o determinado mesmo é com 3 anos. Então, com 3 aninhos, a gente vai ter contato com essa outra comunidade, né? Essa segunda comunidade que a gente vai ficar inserido, que seria a escola. Então, é na escola que a gente vai aprender a ter maior contato com os coleguinhas, né? Então, a gente vai interagir melhor, a gente vai aprender, vamos dizer, coisas que normalmente a gente não está inserido dentro de casa, que seriam os conteúdos, né? Os conteúdos da escola, para que você vai servir para a vida, né? Então, em casa a gente aprende respeito, né? A gente aprende a palavrinhas mágicas com papai, com mamãe. Já na escola a gente já vai aprender esses conteúdos que a gente já está vendo hoje, né? Então, vê só. Na escola a gente brinca, a gente faz amigo, tá? A gente pratica esporte, a gente conhece outras pessoas, né? Então, a escola, ela é bastante importante. Agora, vê bem, a gente também sabe que toda criança, ela tem direitos, né? Além dos direitos, ela também tem os deveres, né? Direitos são as garantias. Aquilo que garante, tá certo, para mim, uma melhor condição. Então, esses são os meus direitos. Então, é direito da criança ter educação, tá certo? Participar da escola. Então, o governo, ele tem que me fornecer esse direito, tá bem? Então, a criança, ele tem o direito de participar da vida escolar. Isso garantido pela Constituição, tá? Então, quem tem o direito de me garantir isso é o governo, tá? Outra coisa, tá? A gente sabe que as escolas, elas não são iguais, tá? Eu vou ter escola que vai ter sala de aula, que vai ter biblioteca, que vai ter banheiro, que vai ter pátio, vai ter quadra, tá? Vai ter, vamos dizer assim, eu já falei biblioteca, vai ter laboratório, tá? Então, tem escola que vai ter tudo isso, né? Já tem escolas que elas são menores, que elas não vão fornecer, tá certo, todas essas garantias, né? Então, vamos dizer que vai ter escola que vai ter a sala de aula, vai ter o banheiro, vai ter o pátio, tá certo? Às vezes vai ter biblioteca, às vezes não. Às vezes vai ter laboratório, às vezes não. Tem refeitório, tá certo? Ou não. Mas isso independe, né? Porque na escola, o que é necessário mesmo para que, tá certo, o aluno permaneça bem ali, tá certo? É a qualidade do ensino, tá certo? É que as salas sejam limpas, que elas sejam arejadas, sejam iluminadas, tá? Então, isso é o que vai garantir, tá? Que você aprenda ali naquele colégio, tá? Hoje, o que a gente vai ver, fora isso tudo que eu tô falando para vocês, é que as escolas, elas são diferentes, tá? Assim como em tudo que você olha ao seu redor, você vê diferença, tá? Dentro da tua própria casa, você já vai ter diferença. Eita, tia, por que a senhora tá falando isso? Ó, porque papai não é igual a mamãe, você não é igual a seu irmãozinho ou a sua irmãzinha, tá? Então,
existem diferenças para tudo que você olha, tá? Se você vai ver uma planta ela não é igual àquela outra, né? Então, as escolas elas também são diferentes, assim como eu acabei de dizer para vocês, tá? Que vai ter escola que vai ter sala, todas as escolas têm sala, todas as escolas têm banheiro, porque tem que ter, mas tem escola que um vai ter o refeitório, outro não vai ter, uma vai ter biblioteca, a outra não vai ter, e por aí vai, tá? Agora, em relação a tipos de escola, tá? Você tá vendo aí, ó, na página 301, você já tá vendo, ó, nessa própria figurinha aqui, nessa imagem, tá? Você tá vendo uma sala de aula. Essa sala de aula daqui, ela não é diferente da gente, não é isso? Tia usa esse negócio na cabeça? Não. Né? Então, isso quer dizer que este professor, ele é um índio. Eita tia, existem escolas indígenas? Existem, tá? Os índios, eles também aprendem. Agora, claro, lógico, é evidente que o professor dele lá, ele não vai falar na língua que tia tá falando aqui, tá? O professor lá, ele fala na língua do índiozinho lá para ele poder entender, tá certo? Só que a gente vai ver que as escolas, elas têm tipos diferentes, tá? Os tipos que estão aparecendo aí na página 301, elas são as escolas, elas podem ser, prestem bem atenção, tá? Públicas, tia vai explicar, tá? Públicas, particulares, tá certo? Deixa eu ver qual é que vem primeiro aí, tá? Cooperativas, tá certo? E a última, tá certo, que são as comunitárias, tá bem? Comunitárias, tá certo? Existem esses 4 tipos aqui, ó, de escolas, tá? A escola que vocês estudam, ela é um tipo de escola particular, tá? O que é uma escola particular? Normalmente na escola particular é cobrada uma taxa, né? Que é o que a gente chama de mensalidade. Então, vamos dizer que é aquela escola que o pessoal costuma muito dizer, é a escola na qual eu pago para poder estudar, tá? Então, é a escola particular. Normalmente se cobra uma taxa para manter, tá certo, ela funcionando, né? Por quê? Porque na escola particular você se cobra essa taxa para pagar o quê? Água, luz, professor, tá certo? Manter a escola, né? Limpa, organizada, então é por isso que se cobra essa mensalidade. Isso aonde na escola particular, tá? Na escola pública, normalmente ela é mantida, tá certo? Ou pelo município, que é a cidade, né? No caso a prefeitura, ou pelo estado, que no caso é o governo, tá? Então existem as escolas públicas municipais e as escolas públicas estaduais, tá? Normalmente a escola pública, tia, meu pai precisa pagar a escola pública? Não, tá? A escola pública, ela é grátis, tá? Vamos dizer assim, ela é grátis, mas eu não preciso pagar para estudar lá, porque é uma garantia minha, tá? Então, a escola pública, ela é mantida ou pela prefeitura, que é a chamada municipal, ou mantida pelo governo, que é a chamada estadual, tá? Aqui onde a gente mora, né, existem escolas municipais e escolas estaduais. E aqui também existem bastante escolas particulares, que é aquilo que eu falei para vocês quase nesse instante, que é aquela escola na qual se cobra uma taxa, né, o que é que a gente chama de mensalidade, para poder você estudar ali naquela escola. As escolas cooperativas, normalmente elas são feitas, tá certo, por pais, né? Então o pai, ele trabalha, né? As mães, ele trabalha ali, vamos dizer assim, todos os pais, eles trabalham plantando, tá? No campo, né? E assim, a escola, né, pública fica muito longe e eu não tenho condição de pagar uma escola particular. Então eles se juntam, tá certo? Esses pais, eles se juntam e ali no meio daquele pai, daquela mãe, tem um professor. Então vamos dizer assim, vou pegar uma sala de aula, vou chamar aquela pessoa ali, aquela professora para dar aula. Então isso é uma cooperativa, tá? Ou seja, eles ali se ajudam,
tá? Então, enquanto os pais estão trabalhando, né, uma professora está ali ensinando os meninos. Na comunitária, a escola comunitária, ela normalmente ela existe aonde tem uma chamada associação, tá? Então, a associação, normalmente de moradores, tá certo? Numa comunidade, né? No caso, uma vila, um conjunto de prédios, né? De apartamentos. Então, ali se juntam e formam, e vou montar uma escola aqui. Então, essa escola, ela é comunitária, tá? Ela foi feita pela comunidade daquele local que tá todo mundo morando ali, tá bem? Então, vê só. Vocês, tá certo? Já tem a tarefa para fazer, que é essa de cá, tá certo? De português. Então, vocês, tá certo? Vão fazer, junto com a tarefa de português, as páginas de geografia, página 300 e 301, tá certo? Então, geografia, páginas 300 e 301, tá certo? Então, vai ficar para a tarefinha de casa de hoje, português, página 32 e 33 e geografia, página 300 e 301. Lembra que eu tenho que atualizar essas tarefinhas aqui, tá? Para quando eu pedir, tá certo? Esses livros para corrigir, você tem que estar tudo prontinho lá. Por quê? Porque ela vai valer o quê? Uma nota, tá certo? Se não for uma nota, é uma pontuação, tá? Então, vê só. Eu espero que vocês se cuidem, façam a tarefa, porque amanhã eu volto, antes da aula de matemática, a gente vai dar uma pausinha para corrigir essas tarefas aqui, tá certo? Então, façam a tarefa, se comportem e se cuidem. Tchau, até amanhã.